Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pode Sim, podcast do Seminário Internacional de Mães, que se você não conhece, eu já dei a dica e vou repetir. Corre lá no canal do Filhos 360, que eu conversei com todo mundo, a turma toda que realiza esse evento, um dos maiores eventos aí do Brasil, para reunir mães. Gente, é muita mãe reunida no mesmo dia, no mesmo lugar. A Pompom é patrocinadora do nosso episódio e também é uma marca brasileira presente no mercado desde 1968 e possui aí um portfólio completo em cuidado infantil, com produtos desde fraldas para recém-nascidos até opções para os mais grandinhos, além de itens essenciais para o banho, pós-banho, trocas de fraldas. A Pompom está presente em cada momento importante da jornada materna, oferecendo aí produtos seguros, de alta qualidade e dermatologicamente testados, que acompanham todas as fases do crescimento dos pequenos. E hoje a gente vai falar com você que quer ter filho, já está grávida, é um papai de primeira viagem, é uma mamãe de primeira viagem, acabou de nascer, está no puerpério, e aí tem tantos mitos, tantas verdades, tanta coisa que a gente não sabe o que pensar. É verdade, não é? Vai acontecer comigo, não vai? Aconteceu com a minha mãe, será que eu devo replicar? E aí, o que será que é mito? O que será que é verdade na criação dos filhos? Tem uma regra? Existe o certo ou o errado? É o que a gente vai descobrir aqui, lembrando, sem julgamentos, sem dizer que o meu é melhor que o seu, e a gente está aqui passando experiências. Para isso, eu convido a Fernanda Teles, que está aqui online com a gente em mais um episódio. Fê, seja bem-vinda, sócia-diretora do Seminário Internacional de Mães. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo, que prazer estar aqui em mais um podcast para levar todo o conhecimento que a gente sabe que as mães precisam, mas também um pouquinho de diversão, fazer companhia, não é mesmo, Bárbara? É verdade. E eu tô aqui também com a Roberta Kraus, psicóloga, especialista em saúde materno-infantil, e só para avisar, isso é só uma das especialidades dela, tá bom? Porque ela me traz um currículo aqui que eu solto e vai indo até lá embaixo. Então eu falei, vamos focar em uma só? Pode ser, Rô? A gente pode começar com mãe. Com mãe, é isso. Eu acho que é o principal do currículo. Vamos colocar ali em cima. Roberta Kraus, mãe. Mãe, seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, agradeço muito, pessoal. Estamos aí. Bom, a gente vai falar então sobre mitos e verdades da maternidade. O que será que é mito? O que será que é verdade? O que será que é certo? E o que será que é errado? Fê, nasce um filho, nasce uma mãe? É verdade isso? Nossa, não é não? Acredita? Eu acho que foi uma das coisas que eu mais ouvi. Não precisa se preparar, não precisa estudar tanto, não. Você vai ver, vai cair um raio na sua cabeça e você, de repente, vai se tornar mãe. Não, uma coisa é você se tornar mãe porque você tem um filho no colo. A outra coisa é você se tornar mãe porque você se sente e está preparada para ser uma mãe minimamente, suficientemente boa, né? A gente estuda para tudo nessa vida. A gente estuda para tirar carteira, a gente estuda para batizar alguém, a gente estuda para vestibular. Gente, a gente estuda para tanta coisa, é tanta coisinha pequenininha se a gente for parar para pensar, são tantos protocolos, e aí a gente não estuda para a maior e mais sagrada missão que a gente ocupa no mundo, que é cuidar de um outro ser humano, preparar um outro ser humano para a vida. Então, não, biologicamente falando, sim, nasce um filho, nasce uma mãe. Mas em todos os outros aspectos, não. Uma mãe precisa ser preparada, precisa ser cuidada, precisa ser nutrida para que ela desenvolva bem essa missão. Queria saber da Roberta o que ela acha disso. Eu também estou curiosa para saber o que você acha disso, e aí eu vou até complementar. Qual é a cobrança e o medo de descobrir que está grávida e não se sentir mãe? Mas aí primeiro me responde se mito ou verdade. Nasce um filho, nasce uma mãe? Mitão. Mitão. E acho que eu vou dar uma costurada com o que a Fê, um termo que é um conceito muito importante para mim, enquanto pessoa que atende famílias, que é esse conceito desse ambiente suficientemente bom.
né? Então, esse lugar aonde esse bebê chega, essa criança chega e precisa-se ali ter algo bem organizado e preparado para esse bebê. E esse é um conceito de um psicanalista que ele chama Winnicott. Ele foi pediatra e psicanalista. E ele traz uma preocupação e um olhar muito próximo à mulher que gesta, que pare, ou a mulher que decide ou opta pela maternidade, independente da via que esse filho chega. E ele traz esse conceito suficientemente bom. E quando a gente ouve isso, a gente já, nessa palavra, né, nesse suficientemente, a gente já ouve umas falhinhas, né? A gente já ouve ali Tem um ruído. Tem uma coisa, não, peraí, não é extremamente bom, não é incrivelmente bom, é suficientemente bom? Sim, porque são também nas falhas que essa relação vai se estabelecer de uma maneira muito orgânica. Então, a Fê traz, né, esses protocolos que se seguem para quando a gente precisa aprender alguma coisa, né? Então, a gente estuda para um vestibular, a gente estuda para até mesmo uma receita, a gente vai cozinhar, a gente busca ali um método, algo ali que sistematize aquilo. Aí, Fê, eu vou concordar discordando com você, tá? Ótimo. É importante a gente ter esse espaço onde a mulher ela vai ser acolhida, a mulher ela vai ser nutrida, a mulher ela também vai vivenciar esse espaço também suficientemente bom. Só que vamos deixar as técnicas para os profissionais. Uhum. A mãe, a mulher, nessa relação que é tão íntima, que é tão intensa, vai aos pouquinhos descobrindo como que é esse ser mãe. E essa descoberta, ela é da ordem do inexplicável. Porque acho que até mesmo antes da Fê entrar, a gente estava falando, né, Bárbara, desse lugar que é tão único de cada mulher e de cada momento de vida que essa mulher está presenciando na chegada desse filho. Então, você que já é mãe de 2, né? Você mesma falou. Na primeira gestação, eu senti isso, eu vivi isso. Na segunda, já foi completamente diferente. Então, é bom a gente saber coisas antes. Eu falo isso para as minhas pacientes. Vamos entender um pouquinho de amamentação, vamos entender como que é esse parto, saber fisiologia, o que esperar, mas deixa um espacinho para descoberta. Sim. Deixa um espacinho para o dia a dia. É importante. E você falou da mulher única, inclusive é o tema do seminário desse ano, né? Tem essa palavrinha aí, né, Fê? Conta pra gente. Maternidade com singularidade, única como você. É exatamente esse espacinho aí. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa saber, a gente precisa entender o que é essa tal de maternidade, as transformações que ela pode provocar na gente, mas de forma única, de forma muito singular. A técnica e o conhecimento nunca pode vir na frente, porque nós precisamos acessar essa forma única de maternar. E é isso que a gente quer trabalhar no 11º Seminário Internacional de Mães. Abre espaço para todo mundo. Com certeza. E é claro que, né, quanto mais informação a gente tem, melhor, a gente se abastece delas, é lógico, mas sem deixar de colocar ali o nosso instinto, a nossa singularidade à frente da maternidade, né? Segundo mito ou verdade, agora eu vou para a Roberta. Roberta, você ama seu filho desde o primeiro instante da gravidez? Agora, peraí, me fala se você vai responder como mãe ou como psicóloga primeiro. Pera. Dei bug na cabeça dela. Na hora que você me perguntou se a gente ama no primeiro momento, sabe o que eu pensei? Num primeiro date. No primeiro date. Você já olha, você pode até bater assim, alguma coisa me fisgou, alguma coisa, mas deixa eu saber quem tá chegando, né? Claro que de diferentes proporções, numa configuração completamente diferente, mas para cada mulher e o seu singular, essa chegada desse filho
vai vir acompanhada de sensações. E essas sensações, elas são também misturadas com aspectos hormonais que a gente não pode não levar em consideração, principalmente quando a gente está falando de um período que é o puerpério. E hoje em dia a gente já vê pesquisas que existem o puerpério na adoção também. Então, existem ali repercussões hormonais que precisam também ser levadas em conta. E esse ambiente que a gente falou no começo, que essa mulher está vivendo. Então, essa relação, ela vai se estabelecendo a partir de uma série de contingências. Mas é comum, numa situação típica, que logo um senso de grande responsabilidade se instale nessa mulher. Porque, de novo, falando da biologia, da fisiologia, quando uma mulher, a mulher que ela atravessa a gestação, cerebralmente já vão havendo mudanças, até mesmo para que tenha essa pessoa preocupada de maneira intensa na chegada desse serzinho que é completamente indefeso. Sim. Então, um senso de responsabilidade é muito comum você ouvir de mulheres puérperas, que eu preciso, de qualquer maneira, a qualquer preço, manter esse serzinho bem e vivo. Né? Agora, a relação de afeto, como a gente se afeta em relação a sentimento, é uma construção. Então, se você acabou de ter um bebê, se você acabou de descobrir que está grávida, ou no momento, independente do momento que você tiver, se quando se perguntarem para você, você já ama muito, e você não souber responder, tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Fê, para você é mito ou verdade? E aí eu descobri assim, né? Tô entendendo aqui que é mito ou verdade para cada uma. Não que seja o mito ou verdade porque é certo ou que é errado. Então, Fê, para você, mito ou verdade? Aconteceu isso? Você amou seu filho desde o primeiro momento em que você soube da gravidez ou não? Talvez a questão de mito ou verdade é para a gente não passar a régua, né? Talvez o mito seja, não é assim para todo mundo. Então, por isso é mito, porque nem todas as mães amam de forma avassaladora o filho assim que ele nasce ou assim que ele está na gestação. Porque se a gente coloca isso como uma verdade, e por muitos e muitos anos isso foi uma verdade socialmente construída, aquela mulher que quando recebe o bebê no colo, fala assim, meu Deus, que isso? Eu já atendi muita mãe que olha e fala assim, Fernanda do céu, ele era feio, só chorava, eu tinha vontade de jogar o menino pela janela e tá tudo bem. E a mãe me questionava assim, cadê aquele amor que me falaram que eu ia sentir logo no primeiro dia? Ele não veio, Fernanda. E sim, pode ser que não caia esse raio novamente, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Amor é Construção. Se eu for pegar agora como mãe, tá? O primeiro dia que eu peguei minha filha no colo e hoje, o amor, ele só aumenta. E isso que foi dito pela Roberta talvez sim, esse senso, né, de responsabilidade, mas amor é construção. Então, vou fazer esse recorte aqui, que mito é porque não é para todas as mães que acontece esse amor tão intenso e tão avassalador como a gente vê nas romantizações aí da maternidade. E se a gente conhecer alguém que o raio caiu na cabeça e ama de maneira avassaladora desde o primeiro segundo? Maravilha! Eu não preciso menos, porque eu conheço alguém que foi atacado pelo raio. Verdade. Agora, Fê, a Roberta só tem um. Nós temos mais. A Fernanda tem 3 filhos, eu tenho 2. Me conta se você sentiu isso também, porque eu fiquei com medo quando eu engravidei do meu segundo filho. Eu fiz assim, gente, será que vai ter amor suficiente para ele? Porque eu já amo tanto mais velho. Será que eu vou conseguir amar desse jeito o segundo? Você passou por isso? Isso passou pela sua cabeça? Esse sentimento rondou aí você, Fê, ou foi só comigo? Passei demais por essa sensação de será que, né? Eu acho que a pergunta da mãe é um tal do será que. E principalmente, não agora eu não vou nem falar dos nascimentos. Quando eu descobri que o meu filho tinha uma doença rara, a sensação que eu tinha é assim, eu preciso amar mais ele, eu preciso cuidar mais dele, mas será que os outros vão sentir? Que eu preciso, ele tem um buraquinho ali maior do que os outros, então eu preciso encher esse buraco
de mais amor. Então, eu tinha essa ideia, assim que eu descobri o diagnóstico, que eu tinha que dar mais atenção, mais amor, mais tudo. E isso me enchia de culpa, porque eu falava, os outros dois vão sentir, até hoje eu sinto, né, com a terceira, os outros dois vão sentir que eu preciso dar mais atenção. E depois isso foi se dissolvendo, eu fui dando lugar a esses sentimentos dentro de mim, e eu entendi que não é mais amor que a gente dá, né? Que o amor, ele se multiplica, e que não era só do meu amor que ele precisava do amor dos irmãos, do pai, de todas as outras pessoas que estavam ali no contexto. Então, não era sobre medir amor, era sobre compartilhar amor. Agora, Fê, como educadora parental, nosso terceiro mito ou verdade, um filho aumenta a felicidade do casal? Essa é a pergunta de milhões, vai. Como diz a Roberta, mitaço! Existe uma pesquisa da Universidade da Califórnia que tem um gráfico. Eles estudaram muitos casais, muitas famílias, eu não vou saber o recorte exato. E aí tem um gráfico da felicidade do casal e a idade dos filhos. Então, o gráfico da infelicidade, ele atinge o auge quando o filho tem 15 anos. 3, ele dá um pico, aí depois ele desce, aí depois começa a subir, 15 anos atinge o máximo, depois começa a descer, e o auge maior da felicidade é quando os filhos saem de casa. Então, ou seja, vai precisar sair de casa para essa estatística dar certo, né? Mas o que eu sempre oriento as famílias? Isso é um recorte, isso é científico. Por quê? O casal ainda não está preparado para conversar, para construir isso de uma forma mais pontual. O casal, de repente, ele começa a viver os filhos, né? E eles não se preparam. O diálogo frente às adversidades da maternidade e da paternidade são muito poucos, os cursos para casais são poucos. Então, quando isso acontece, é de forma instintiva e natural do casal de saber lidar ali com os problemas que a maternidade e a paternidade pode trazer para a conjugalidade. Porque maternidade, paternidade e conjugalidade, elas estão, assim, totalmente entrelaçadas. Não existe uma sem a outra, né? Então, o casal tem que se preparar internamente, intimamente, para caminhar ali na mesma estrada, seguir o mesmo caminho, com muito diálogo, com muito respeito, com muito afeto. Senão, vai virar um caos na conjugalidade, e a conjugalidade vai impactar a maternidade e a paternidade. Concorda com a Fernanda, Roberta? Sim. É mito. Total. Mesmo porque a gente está falando de relações, né? E por mais que se tenha aí geralmente 2 adultos responsáveis pelo cuidado da criança, ainda assim existem 2 adultos, né? Se a chegada de uma criança é um fenômeno extremamente disruptivo, ele desorganiza elementos que muitas vezes a gente nunca teve contato pré-chegada dessas crianças, mas ainda assim, se tem 2 pessoas que culturalmente são diferentes, 2 pessoas que, por mais que sejam um caso, por exemplo, pode ser aí uma parceria de muitos anos, ainda assim, é tão desorganizador a chegada de um filho internamente que a gente acaba olhando para o lado e falando, quem é essa pessoa que está aqui do meu lado? Né? E tem elementos muito narcísicos, né, na chegada dessa criança, porque são ali fantasias até mesmo dessa continuação da gente, né? Uma extensão ali nossa, esse filho. E ele vai ser dessa mulher, né? Se a gente está falando de um casal hétero, vai ser desse homem, né? Vai ser, enfim, do casado, da dupla que estiver ali com a criança, vai ser uma extensão dessa dupla. Então tem aspectos até mesmo territorialistas ali, né? O que é certo, o que não é. E a Fê trouxe elementos importantes para essa construção, que infelizmente falta muito, que é o lugar dessa comunicação que ela não vem na intenção de sobrepor ao outro,
e sim abrir um espaço para que o que o outro está me apresentando, né? No caso, meu parceiro, minha parceira, enfim, o que ele está me apresentando ali, do que é importante para ele, ser acolhido, ser avaliado, ser ali escutado, para que se descole do pessoal. Uhum. Parece absurdo o que eu tô falando, né? Descolar do pessoal. Mas que se descolhe desse traço narcísico nosso de que eu sei o que é melhor para o meu filho, né? Infelizmente, esse papel, né, como é atribuído muito essa responsabilidade para a mulher, isso cai na gente de toneladas, Sim. né? Então, a mulher sabe o que é melhor. E é o tal do instinto que a gente parece que é obrigado a ter, né? A sociedade força a gente a ter. Quando eu estava grávida, quando eu engravidei do Giovanni, que é o mais velho, as pessoas perguntavam assim para mim, e aí, é menino ou menina? Eu falava, eu não sei. Ué, mas mãe sente. Aí eu, meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo? Que eu não tô sentindo. Eu não sei se é menino ou menina. E eu sempre achei, antes de engravidar, quando eu era jovem, porque eu sempre quis ser mãe era um sonho. Então eu sempre achei que quando eu engravidasse, eu teria primeiro um menino. Eu sempre quis ter mais de um filho, então eu imaginei que eu fosse primeiro ser mãe de menino. Durante a minha gestação, olha aí quando entram os palpites também, né? Durante a minha gestação, todo mundo olhava pra mim e falava, menina, é menina. É menina, é menina, é menina. É a barriga que é mais redonda, Isso. não sei o que, o cabelo que tá... E aí eu me convenci de que era menina. Eu esqueci que eu sempre achei que eu fosse ter primeiro um menino. Então eu achei que era menina. Então eu já comecei a chamar o meu filho pelo nome que teria se fosse uma menina. Uhum. E aí eu fui fazer meu ultrassom com 5 meses e a minha mãe cheia de sacolas, foi comigo, minha mãe e minha sogra, sacolas com roupas cor-de-rosas, roxas, E aí a médica olhou pra mim e falou assim, e aí mãe, o que você acha que é? Eu falei, ai, não sei, todo mundo já falou que é menina, então acho que é uma menina. Aí ela circulou assim, ó, o pipi dele, fez assim, ó, mas tem um pipi aqui. Todo mundo ficou espantado. Eu fiz, gente, por que eu... Mas é aquela coisa de você ficar com medo também. Instinto, eu sou obrigada a ter. A criança chorou, ai meu Deus, eu não sei se é fome, se é o que é. Eu acabei de chegar em casa com ele. Então, assim, existe essa cobrança, né? Muito. Muito, e infelizmente isso está atrelado a esse lugar do cuidado. Né? É claro que essa relação que a gente disse lá no início, né, que vai se construindo, é intensa, e o cuidado ele é um elemento ético, relacional extremamente importante. O Winnicott ele vai falar isso, que faz parte desse ambiente suficientemente bom. E esse cuidado, ele vai trazendo para esse adulto que está cuidando notícias sobre essa criança, certo? Vai lhe dando setinhas, que é aquele, eu sei ler o meu filho, né? Eu reconheço o olharzinho dele. É claro que com o tempo você vai construindo, como você falou. Isso mesmo, esse lugar do... Não é que existe um botão que eu aperto, que eu adivinho o que o meu filho está sentindo ou o que ele precisa. E sim, a relação íntima de cuidado se oferta essa legenda que a gente tem. E isso, pasmem, homens também podem ter, né? É isso, precisa-se ter essa implicação do cuidado, e quando a gente está falando de cuidado, a gente está falando de toque, de contato, de banho, de abraço, de fralda, de roupa, de temperatura, de corpo. Sim. Cuidados corporais para auxiliar até mesmo essa criancinha, esse serzinho, a se haver ali com o que eu sou. Sim. Né? Tem ali pessoas que cuidam de mim. Então, essa legenda a gente aprende na relação. Verdade. Vamos lá, nosso quarto mito ou verdade. A gente está num mundo onde se tem informação de tudo o tempo todo, a qualquer lugar, né? Nós somos abastecidos de informações onde a gente quiser, assim, em qualquer lugar, assustadoramente. Educar é colocar informação na criança? Mito ou verdade, Roberta? Quando você fala de informação, você diz... Toda informação, toda e qualquer... não sei, vamos pegar um exemplo. Fê, quer falar de um exemplo, Fê? Isso, dá um exemplo pra gente.
Informação, quando você coloca a sua perspectiva, né? Filho, é certo fazer assim, filho, faça desse jeito, né? O que o padrãozinho ainda das escolas fazem, né? Alunos ali sentados, recebendo informação. Então, será que isso realmente é educar? Encher a panelinha interior dos nossos filhos de conhecimentos? Olha, não desta maneira. De maneira O que alguma. é educar? É mito, então. É mito. Mas eu vou só dar um arremate aqui em relação a essa função que o adulto ele deve ocupar de apresentar o mundo, né? O adulto ele tem esse dever, enquanto responsável cuidador, de ir apresentando esse mundo para a criança. Mas apresentar o mundo não é impor, deslegitimando e apagando esse serzinho que está em formação, mas é um ser, é alguém que já sente, que já sabe se expressar. O bebê se expressa, um bebê muito pequeno se expressa, né? Então, o adulto ele precisa ocupar essa função de acompanhante dessa criança no mundo, que traga essa borda, esse contorno, que, de novo, vou usar a metáfora da legenda, que legenda esse mundo para a criança, né? Então, olha assim, aqui a gente, né, os seres humanos fazem assim, né? Os seres humanos se comunicam dessa forma, em ambientes específicos, né? Então, isso se faz necessário, mas a gente sai de um polo, né, que, enfim, acho que tem uma grande mobilização atualmente, né? É importante. Fiz até um vídeo sobre isso essa semana, sobre o quanto que esse movimento de legitimar a criança na relação é importantíssimo. De que tem muita gente tentando fazer diferente, e que bom, mas que a gente não se descolhe dessa função primordial que é o adulto acompanhar essa criança. Mas educação é troca. E aí, Fê, educar é colocar informação na criança? Mito ou verdade? Concordo, 100%. Aprender é construção. No ato de ensinar, há muito que aprender. E aí a gente vai com a sabedoria de que somos autoridade na vida dos nossos filhos, e sermos autoridade não significa que precisamos ser autoritários, mas trazer sempre de fora para dentro, né? Aprender é isso, é pegar o mundo que existe lá dentro e misturar com o mundo que tem aqui fora, e isso que ela falou é muito importante, a gente precisa, assim, ser guiança, né? Ser um guia na vida deles, mas respeitando esse mundo lá de dentro, para essa misturinha aí com o mundo de fora ser o verdadeiro e promissor aprendizado para a vida deles. Fê, os próximos dois aqui, eles estão muito ligados um no outro. Então, eu já vou misturar um no outro aqui, porque eu acho que a sua resposta ela vai costurar, tá? Vamos. Pais castigam seus filhos por amor. Afinal, castigar é ensinar. Mito ou verdade? Nossa, esse é o mito que mais me traz taquicardia. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Eu liguei o ar-condicionado aqui, mas vamos lá. Então, por muitos e muitos anos e séculos, a violência, ela esteve intimamente relacionada à educação de filhos, né? Uma violência muitas vezes visível, e hoje eu costumo falar que ela tem uma proporção homeopática, assim, ela é umas gotinhas, sabe? Muitas, e na maioria das vezes invisível, algumas vezes com umas gotinhas. Tem relatos na Roma Antiga de que os pescadores iam pescar e saíam mais corpos de criança do que peixe. O que isso significa? A criança era um ser descartável. Estava irritando, estava enchendo o saco, descarta, entendeu? Nas igrejas antigas tem a roda dos expurgos, tem um nome que eu sempre esqueço. Uma roda
para você depositar uma criança caso você não queira ela. Você deposita, gira a roda. Já visitei igrejas com essa roda. Por quê? Não gostei, tá enchendo o saco, bora lá, vão entregar isso aí para alguém. Porque é muito diferente das adoções, né, que a gente vê hoje. Então, assim, a gente trouxe isso para cá, para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Confundiu-se castigar com educar. Castigar, para mim, nunca foi e nunca será educar. E não estou me colocando aqui num lugar de não faço isso, tá? Num lugar de, nunca gritei, nunca castiguei, nunca fiz nada. Sim, eu tento ao máximo fazer com que este momento não chegue, mas tá rodando na minha veia, tá no meu ser. Eu herdei essa herança transgeracional de que eu preciso violentar, invisibilizar, calar a boca, engole esse choro, para que eu consiga educar. E não, existem formas inúmeras, inclusive, milhões de possibilidades respeitosas de você educar. Só que nós somos a primeira geração de pais que estamos falando sobre educação de filhos e quebrando esse ciclo vicioso e extremamente violento de educar. E quando eu falo de violento para educar, eu não estou falando só de castigar. Eu estou falando de pequenas violências invisíveis que a gente, no dia a dia, passa por cima igual um furacão dos nossos filhos. E sem querer, sem perceber, porque são invisíveis, né? A gente tá ali cometendo essas tragédias invisíveis na educação. Mas para mim, mitaço, e só acredita nesse mito quem nunca teve a oportunidade de estudar e conhecer outras formas de educar, de criar filhos que são respeitosas e que não tira a sua autoridade de mãe e de pai. Já sei qual é a sua opinião, Roberta. Então, eu vou pedir para você complementar o que a Fê está dizendo e perguntar para você, pegar aí como gancho uma fala dela, para perguntar para você o seguinte: essas violências que a gente comete, que são invisíveis, muitas vezes que a gente nem percebe quais são, que tipo de violência? Porque a gente fala violência, a gente pensa que é só o bater, né? Físico, exato. Quais são, que violências são essas que a gente pode cometer que a gente nem percebe que quando a gente... Se você falar, talvez dê um start agora na cabeça de muita gente. Sim. Eu fiquei pensando um pouco nesse recorte que a Fê trouxe em relação ao descarte, né, da criança. E penso que nós sermos os primeiros cuidadores a falar sobre educação também é um movimento que reflete até mesmo a concepção de infância. Né? É muito recente, se a gente pensa historicamente. Criança, os direitos assegurados, por exemplo, o nosso ECA é extremamente recente, né? E outras várias frentes culturais, políticas, sociais que vão ali assegurando os direitos dessa criança enquanto indivíduo, isso é tudo muito recente, né? E aí se reflete, né? Só para a gente fazer um paralelo, quanto que, quando a gente fala de instituição familiar, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de cultura, né? Então, é importante que a gente tenha o compreender que não é só um movimento, não é só esse povo aí vai ver que vai dar ruim essa educação, como é que é os nomes? Tem vários nomes, né? Positiva, consciente, presente, e a educação, gente, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, inclusive. Não é consciente, positiva, é educação. O que não tem respeito como base, o que não tem ali, sim, uma relação hierárquica, porque é necessário se ter. Nós somos seres humanos, mamíferos, que precisamos de hierarquia nas relações, para que se organize internamente, simbolicamente, enfim, toda uma sociedade, certo? Se não se tem respeito, não é educação. Ponto. Então, eu queria levantar um movimento, né? Não a educação positiva. Eu entendo a necessidade agora de nomes, para que a gente consiga diferenciar
realmente o que é cada coisa no seu lugar. Mas que a gente chegue no momento onde se tenha isso é educação, isso não é educação. Né? Onde se tem medo, é coerção, é ameaça, são outros dispositivos relacionais, não é educação. Então, acho que é importante isso ficar muito claro, porque quando a gente começa a dar nome para as coisas, a gente, opa, então pera, então eu estou sendo violento com meu filho. Sim, uma agressividade exacerbada, isso é ser violento. Você bater de qualquer maneira, de qualquer forma, isso é violência. E vou me juntar, pegar na mãozinha da Fê quando ela fala do... então eu estou me colocando no lugar de alheia a isso, de descolar? Não. Nós somos frutos de muitas educações / não educação, de muitos movimentos com muita coerção, com muita violência, e onde essa relação de poder ela se estabelece a partir de elementos muito prejudiciais. Então, é um grande esforço, é muito esforço interno, você está ali auxiliando, mediando esse mundo para essa criança, esse mundinho interno e esse mundão externo que a gente estava falando, com uma coerência, uma temperança, é muito desafiador. E a gente tem que pensar que tudo isso impacta no futuro, né? Isso. E assim, no psicológico, no social, tudo assim. Exatamente. Tudo. Exatamente. Então, quando você me perguntou, né, quais são essas microviolências, o que é esse conta-gota que vai acontecendo? Muitas vezes, essa relação de poder, e ela... É claro que a gente não pode descolar de todo um sistema que faz com que a nossa vida se torne extremamente atarefada, muito corrida, cheios de estímulos, onde muitas famílias não se tem ali nem o básico que se garante esse ambiente suficientemente bom, né? Então, já se chega nessa criança com os ânimos muito desorganizados. Né? Toda essa violência, ela vem acontecendo, e esse adulto chega nessa criança já sendo o correspondente de toda essa cadeia de violência, certo? Mas o porquê é importante espaços onde a gente consiga conversar sobre isso e consiga ali se diferenciar, para que eu tente, com muito esforço, não é fácil, me colocar um passinho para trás antes de entrar nessa cena, para que eu consiga olhar e ofertar uma mediação que seja produtiva. Sim. Eu parto sempre desse princípio, né? Quando eu estou ali com as famílias, o que você quer com essa tua fala, com essa tua ação? Né? Você quer que, por exemplo, o seu filho ele crie aspectos de autonomia e compreenda que ele precisa guardar os brinquedos, por exemplo? Né? Não vai ser rotulando ele, não vai ser utilizando ali de ameaça, como se a gente está falando de exemplos de microviolências, né? Então, quanto que a gente cresceu ouvindo, né? Mas você existe uma diferença disso para consequências, né? Isso, exatamente. Então, o quanto que esse rótulo coloca, não possibilita que essa criança produza. Muito pelo contrário. Ela vai ali se haver com esse lugar, fala, bem, eu caibo nesse espacinho que me deram um espacinho de bagunceiro, de preguiçoso, de... enfim, né? Então eu caibo nesse lugar, é aqui que eu vou ficar. E não, a gente quer o contrário, esse movimento de produção. Né? Então, sim, ele pode demandar mais esforço, até mesmo físico, dos pais, porque quando a gente fala, por exemplo, de criança muito pequena, muito dessa mediação ela é feita fisicamente, né? Então, vamos lá, eu vou lá junto com você. Vamos aqui que eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso. Vem aqui, enfim, cada faixa etária a sua demanda. Mas é você abrir possibilidade para que essa criança produza. Sim. E você tem que estar disposto e disponível, né, Fê? Vê se você concorda comigo. Porque isso demanda da gente
E assim, nós estamos aqui para isso, porque se a gente não der essa educação toda que a Roberta falou, não, a gente não pode esperar isso da escola, a gente não pode esperar isso dos avós, a gente não pode esperar isso, a gente não pode terceirizar isso. Então a gente precisa estar disposto e disponível. Eu falo, às vezes meu filho mais novo está no desfraude, né? Ele tem 2 anos e 4, ele está no desfraude. E aí ele vem toda hora, porque, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. Então toda hora, em 10 minutos, ele vem 3 vezes, xixi. E aí meu marido, poxa, mas ele acabou de fazer. Eu falo, mas a gente tem que colocar ele toda vez para ele entender que ele segura, que, sabe, a gente, claro que às vezes eu também falo, mas meu Deus, de novo, Benício, chega de fazer xixi, você já fez. Mas a gente tem que estar ali, porque se a gente não colocar ele toda hora no vaso, e é uma coisa que a gente vai se educando também, porque a gente não. Gente, essa informação toda vai chegando pra gente assim, ó, muito rápido, né? Então a gente tem que entender isso. Se a gente não tiver ali disponível para aquela criança, e se ele não perceber isso, se ele não sentir isso, dificulta muito mais. É um caminho muito mais longo que a gente vai percorrer. Né? Sim. E vou fazer aqui uma interpretaçãozinha aqui de psicóloga, hein? Ele deve estar amando toda vez que ele fala xixi, todo mundo ir atrás dele. Vamos lá, colocar ele na privada e mobilizar festa, todo mundo. Isso, isso faz parte. É isso. Verdade. Ô, Fê, ninar, cantar ou embalar a criança para que ela durma faz ela ficar mal acostumada. É verdade isso? Não vai ter nenhuma verdade aí? Mitaço. Será? Eu vou já lendo como spoiler aqui sozinha, hein? Então, isso aí é mais um fruto, né, de uma educação violenta que a gente herdou, que tratar com carinho, tratar com as necessidades reais que a criança tem, vai prejudicá-la, vai deixá-la mimada. Eu gosto muito de uma frase que é mimar uma criança, é da Jane Nelson, né? Mimar uma criança é fazer para ela o que ela já sabe fazer sozinha. Isso é mimar. Agora, ninar, cantar, deixar dormir junto, embalar, estar ali, né? Realmente numa simbiose, numa conexão muito profunda, só vai dar segurança para a criança. Isso nunca pode ser considerado uma forma de deixar ela... Qual foi a palavra que você usou aí? Mimada. Mimada. Isso. Mito, então, né, Roberta? Mito? Afeto. Gente, criança, afeto. É isso, amor. Precisa, ponto. Não tenho o que falar mais. Nós precisamos. Roberta, a criança precisa dormir sozinha no berço desde o primeiro dia de vida. Sim, aí você deixa chorando, amarra no charutinho e deixa ela chorando. Se não estiver chorando é porque não tá bom. Uau! A gente está nesse movimento, né, de se haver ali com elementos da nossa Constituição enquanto ser humano, que talvez, da forma como que era feita, foi aí reverberando, repercutindo negativamente no nosso desenvolvimento. É claro que toda e qualquer decisão em relação ao filho é da família. Eu parto sempre desse princípio, né? O que faz sentido para essa família. Mas, como a gente falou do passar a régua, né? Que acho que é isso que vai ali trazer essa diferenciação para a gente. Criança não aprende a dormir sozinha, sofrendo no quarto, chorando sozinha. Uhum. Ponto. Isso é fato. Isso é o fato. Isso é verdade. Se você quer ensinar o seu filho a dormir sozinho, legal. Vamos, então, compreender que momento do desenvolvimento ele está? Quais são as necessidades que aquela criança, naquele momento, está precisando? E aí, a partir daí, é possível se pensar em maneiras e se pensar em formas. Porque, para muitas famílias, para muitos casais, o dormir junto, a cama compartilhada, não faz sentido. Sim. Maravilha, ótimo, que bom. Para outras, sim, faz. Maravilha, ótimo, que bom.
Mas compreender esse momento, para que isso seja feito de uma maneira onde essa criança se sinta segura, e ela vai criando um repertório, né, emocional, exercitando essa musculaturazinha emocional, para chegar o momento de estar sozinho seja algo bom para ela, porque a gente muitas vezes desvincula o sono de todo o dia. E o sono, ele está completamente relacionado e intrínseco ao todo o dia dessa criança. Uma criança que tem muita dificuldade de brincar sozinha, ela vai ter muita dificuldade de dormir sozinha. Né? Então, uma criança que, por exemplo, tá, gente? Se vocês estão querendo aí começar a ajudar a criança de vocês a adormecer sozinha e dormir, ficar mais tempo no quarto dela, vamos começar a incentivar essa criança a brincar sozinha. Vamos não interferir nas brincadeiras da criança, por exemplo. Não vamos ali atropelar essa criação dessa criança. O quanto é tão comum, né? A criança tá lá brincando e aí, de repente, chega o adulto e atropela e aí... Deixa ela lá, se havendo com esse estar só, para que ela também se sinta sozinha nessa construção ao adormecer. Então, criança não aprende a dormir sozinha, chorando, sofrendo sozinha, mas é possível se ensinar uma criança a adormecer sozinha. O seu dorme sozinho? No quarto dele? Parte da noite, sim. A gente torce para que isso aconteça com bem mais frequência. A gente, desde o início... foi ali fazendo com que ele se sinta, pelo menos a nossa tentativa, né? Para que ele se sinta bem no quarto dele. Só que é isso, desorganizou a rotina um pouco. Retomou a escola, por exemplo, agora voltaram as aulas. É uma criança que vai acordar um pouquinho mais à noite. É uma criança que vai demandar mais atenção. E eu acho que essa disponibilidade que você falou, né, Má? Peraí, que momento que ele tá? Né? Não dá pra gente descartar todo esse entorno, essa ideia de que criança não entende nada, criança não está ouvindo nada, criança é tudo... Não. Essa criança não é uma grande narrativa universal, né? Então, tudo também afeta a criança. Até porque tudo que ela esboça é consequência de tudo que ela está sentindo, isso, né? Então, exatamente. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Exatamente. E aí, Fê, os seus dormem sozinhos desde pequenos, sempre dormiram, nunca dormiram, dormem no meio? Como que aí funciona aí na sua casa? Quando a Liz nasceu, que é a mais velha... Eu li aqueles livros, que eu não vou falar o nome aqui, porque vai que alguém quer essa técnica e vai comprar. Aqueles livros que ensinam a dormir 10 horas desde a primeira noite. Então, eu segui esse livro para que ela dormisse a noite inteira. E foi terrível, foi frustrante, foi desesperador. E eu não tenho nem mais... palavras e repertório para descrever como foi. Porque foi muito angustiante, né? Ficar ali ouvindo o choro de uma criança. E para mim foi avassalador, porque essa não era a minha intuição. A minha intuição era pegar e querer ficar ali juntinho até ela dormir. Mas o livro falava que eu tinha que ler, que eu tinha que fazer. Que era 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos. A criança aprende a dormir? Aprende. Só que, a custo de quê? A custo de que, eu preciso dormir, ninguém vem aqui mais. Então, a custo de, vamos acabar com a autoestima dessa criança, vamos fazer ela entender que ninguém vai aqui, que ninguém vai cuidar dela, para ela se entregar para esse sono. Então, ela desmaia, ela não dorme. É muito diferente, né? Um desmaio, entre aspas, né, gente? Então, a primeira eu fiz isso e foi terrível. O segundo, já com muito mais consciência, foi lindo, foi gostoso. Às vezes era no colo, às vezes era no berço, às vezes era ali quietinho, mas no quarto dele, porque, de novo, voltar ao que a Roberta falou, não precisamos de uma estrutura que dê certo para todas as famílias. Eu não durmo bem numa criança do meu lado. Então, eu precisei fazer com que eles dormissem no quarto deles, porque não era bom para mim. E precisa ser bom para mim também. Como é que eu ia acordar morta no outro dia sem ter o meu descanso que eu preciso ter para ficar bem para eles, né? Então, foi tudo com muito afeto, com muito amor do Theo e da Mel. Desde sempre eles dormiram no próprio quarto, mas comigo lá, dando todo o afeto que eles precisavam. E o peito?
É proibido dar peito a qualquer hora, a qualquer lugar, e não deve deixar a criança adormecer mamando. É mito ou verdade isso aí? Nossa, graças a Deus os mamaços estão todos aí, né? Para provar o contrário para gente, que peito é a qualquer hora, a qualquer momento, na rua, na chuva, na fazenda. Então, não tem nada disso. Peito é acolhimento, peito é afeto, peito é regulador emocional da criança. É no peito que muitas vezes a criança se entrega tão profundamente que ela dorme. Então, olha que entrega, e sono é entrega. O que é dormir? É você se entregar. Se você está num lugar tenso, você não se entrega, você não dorme. Você está no meio de uma festa, você não dorme, está tensa, o barulho. Então, olha que maravilha poder dormir no peito. Mas aí a gente coloca um recorte, né? Até quando, até que idade, até quando está sendo saudável para a mãe, até quando está positivo para a mãe. Minha filha vai fazer 3 anos agora. Ela ainda mama no peito. Então, chegou um momento que começou a ficar desconfortável para mim, porque ela queria dormir só comigo, só no peito. Então, eu desconstruí isso com ela, falei que não, ela podia se entregar, ela podia dormir com o papai, com outras pessoas, que não precisava ser só comigo. Aí precisamos de toda uma desconstrução e outros vínculos afetivos na hora de dormir, né? Então, até que ponto é saudável, até que ponto é positivo, tem que ser bom para a mãe, tem que ser bom para o filho, não pode ser bom só para o filho. Porque se estiver sendo ruim para a mãe, ele vai começar a reverberar, essa energia ruim que está na mãe vai começar a reverberar, né? Então, a dinâmica é única para cada família. Rô, eu tive um bloqueio. Eu sinto que eu não conseguia amamentar porque eu não queria amamentar em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer jeito. Então eu senti que o primeiro, o Giovanni, ele era muito mais preguiçoso, ele demorava, e aí a gente teve que complementar ali com fórmula, e quando ele percebeu que a mamadeira era mais fácil, ele já nem queria mais o peito, e, enfim. Agora, o Benício, se eu não tivesse tido esse sentimento, eu acho que eu teria amamentado, ou até estaria amamentando ainda, porque ele tem 2 anos e 4 meses. Isso acontece mesmo? Muito, muito. E foi o que, né, que eu caminho pela linha que a Fê trouxe. Esse lugar da amamentação, ele precisa fazer sentido para os dois seres primordiais envolvidos nessa relação. E quando a gente fala sentido, não é a lógica simplista do eu sei que o leite materno é o melhor alimento o leite humano é o melhor alimento para um outro ser humano. Tá, mas essa é o recorte em 2D, é o chapado da coisa. Uhum. Né? A OMS indica que precisa se amamentar até os 2 anos. Novamente, é mais um dito ali chapado, não interseccionando e levando em conta que existem pessoas ali Envolvidas. Exato. Uhum. Então, essa é a premissa quando se fala de amamentação. Sim, entendemos e se racionaliza muito, né? Compreendemos toda a parte fisiológica, mas precisa estar ali, fazendo sentido, tocando uma melodia que agrade esses dois serzinhos. Próximo. Eu já vou falar antes, eu vou parafrasear a Roberta Quimitasso. Os pais estão sempre certos e não devem pedir desculpas. Vai, Rô. Reforça, por favor. Vocês já viram o livro O Menino, o Pai e a Pinha? Não. Então fica a dica para vocês. É um livro onde conta a relação de um pai, de um filho, de um menino, aonde um dia ali meio ruim para eles, esse pai se desorganiza, grita, extrapola, o menino também, e, enfim, de maneira muito bonita, as ilustrações também trazem muito essa sensação de que os sentimentos eles vão se transformando. Eu não vou dar spoiler para o final do livro, porém, o final, o pai dando um presente para esse menino. E junto a esse presente, vem a palavra desculpa.
E aí, a partir dessa palavra desculpa, essa relação, ela se fortalece. Porque é esse serzinho em formação que, sim, muitas vezes ele não vai saber, ele não vai entender, ele não tem, dependendo da idade, não tem como se autorregular, mas como que esse serzinho vai entender como os seres humanos ali resolvem situações, reparam situações, se esse adulto se coloca tão distante da relação, se colocando como autoridade máxima, toda cheia de autoritarismo, como a gente falou agora, né? Blindada ali, onde sentimentos ruins não afetam, como se a gente não se desorganizasse, como se esse adulto ele tivesse em um lugar ali blindado de todo e qualquer sentimento humano. E não. Então, poder chegar a essa conclusão de que isso também libera a gente também, né? Não é que isso vai ser ali uma justificativa para que a gente permaneça em mediações erradas de forma alguma, mas esse espaço ele precisa estar aberto, de que ser pai, ser mãe, é apresentar a humanidade para eles. Muito bom. Fê, você já pediu desculpa? Já precisou pedir desculpa? Toda hora. Mas não é todo dia, não, é toda hora. Acessar a nossa vulnerabilidade, né? Entender que nós não somos os donos da razão, isso é maravilhoso. Fica uma relação íntima, amorosa, respeitosa, afetuosa, e assim deve ser. Olha o que a gente está ensinando para os nossos filhos no ato de pedir desculpas. Olha aqui que seres humanos humildes a gente está formando com essa simples ação, né, do pedir desculpa. Muito bom. É isso mesmo. Bom, a gente chega aqui ao final dos nossos mitos e verdades, mas, gente, que papo gostoso. Eu ficaria aqui falando de mais mitos e verdades, fora essa lista aqui que a gente tem, inclusive, spoiler, a Fernanda que preparou essa lista aqui, hein? Então, fora essa lista, muitos outros mitos e verdades aqui que a gente poderia discutir na criação dos filhos. Muito bom. Fê, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, mesmo distante, mas estar aqui tão presente, tão disponível para nós, viu? Maravilhoso, acho que é um papo tão necessário, tão urgente, para a gente desmistificar a maternidade, a gente não deixar ela lá nem na romantização, né? E nem no, nossa, maternidade é terrível. Então, a gente encontrar o caminho do meio para ela e viver de verdade a maternidade singular, a maternidade com singularidade, porque é assim que ela deve ser, única como você, Bárbara, única como você, Roberta, única como eu, Fernanda, e é isso que a gente quer tratar durante o seminário, dia 3 de maio, na 11ª edição. Eu espero todas vocês lá, inclusive você, Roberta, nossa convidada especial. Bárbara, eu sei que já vai estar. Muito. Já estou aqui pedindo já. Cadê meu crachá? Fernanda já foi convidando, cadê então já te esperamos lá. Muito. Roberta, muito obrigada por ter aceitado. Foi muito gostoso. Foi muito mesmo, foi um prazer. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Foi um momento muito bacana e poder aí dividir sensações, né? Poder aí, e esses encontros que se esbarram nas maternidades, eles são muito ricos, muito ricos. Com certeza. Então fica a dica aí do que a Fernanda falou, corre lá, faça a sua inscrição, seminariodemães.com.br, e também tem nas redes sociais aí, @seminariodemães, em todas as redes sociais tem link para você se inscrever, para você adquirir seu ingresso. Maio, parece que tá longe, mas passa muito rápido, tá bom? E falando aqui da Pompom, que é a patrocinadora do nosso episódio de hoje, a Pompom é uma marca brasileira presente no mercado desde 1968 e possui um portfólio completo em cuidado infantil, com produtos desde fraldas para recém-nascidos até opções para os mais grandinhos. Além de itens essenciais aí também para o banho, pós-banho, troca de fraldas, tem item para tudo. A Pompom está presente em cada momento importante da jornada materna, oferecendo produtos seguros, de alta qualidade e dermatologicamente testados, o que é muito importante, que acompanham todas as fases do crescimento dos pequenos. Muito obrigada
por mais uma audiência aqui no nosso episódio Pode Sim e acompanhe os próximos conteúdos. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.